Pessoal, vamos continuar falando de integração com o banco de dados. No primeiro exemplo que nós vimos é o CRUD, que são as operações básicas. Inclusão, pesquisa, alteração e exclusão de registros. Porém, os dados em um banco servem para muito mais objetivos dentro de um projeto web. Por exemplo, eu quero fazer uma consulta, quero fazer um relatório, quero montar uma vitrine com diversos produtos. Tudo isso vai vir num banco de dados. Ou eu posso fazer um select, um laço, e montando item a item, tá? Ou se não, eu posso utilizar o conceito de bind. Bind em inglês é carimbar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter um elemento pré-formatado numa tela, eu vou carregar uma base de dados através de uma consulta e eu vou pedir para que esse elemento visual seja alimentado com essa base de dados. Isso facilita bastante a criação de páginas com conteúdo, com páginas que tenham listagens ou múltiplos registros. Tá? Então vamos criar aqui o nosso projeto PW14. Eu já estou com a solution aberta. Aqui sobre a solution, botão direito, Add New Project. Tá? Add New Project. Tá? Vamos criar o projeto PW14. Então aqui, pessoal, Visual C Sharp, Web, Empty Web Application, PW14. Tá? Tome cuidado aqui para escolher o C Sharp. Vou clicar em OK. O projeto foi criado, mas não é o projeto padrão ainda, né? Vamos deixar o PW14 como projeto padrão. Para isso, botão direito, Set a Startup Project. Set a Startup Project. Ok? Feito isso, nosso projeto está marcado aqui como projeto padrão. Antes de criarmos o webform, vamos adicionar a referência da biblioteca do MySQL. Tá? Então, para isso, botão direito sobre o Reference, Add Reference. Add References. Tá? Provavelmente ele já vai estar aqui no histórico. Basta marcar e clicar OK. Tá? Se não tiver no histórico, clique em Browse, procura onde está a biblioteca onde você copiou. Tá? Então aqui, mysql.data. Tá? PW14. Ok? Vamos agora criar um webform com alguns elementos e vamos testar o conceito do bind. Tá? Então vamos adicionar um webform no nosso projeto. Sobre aí o PW14, botão direito, Add. Eu tenho um atalho aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Webform. Add Webform. Tá? Tem esse atalho aqui.
Pode deixar com esse nome, tá? Não precisa nem mudar. Só clicar em OK. Ele criou aqui para mim um webform. Eu vou adicionar alguns elementos nessa tela. Tá? Vou clicar aqui em Design. E vamos expandir o Toolbox. Tá? Pessoal, tudo que tem a palavra list pode ser utilizado para bind. Então, por exemplo, bullet list, checkbox list, drop-down list, tá? Radio button list, tudo que for list eu consigo carregar direto do banco de dados utilizando bind. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um drop-down list. Tá? Eu vou colocar também um checkbox list, por exemplo. Tá? Além desses elementos aqui do standard, se eu descer um pouquinho, eu tenho um outro grupo chamado data. Neste grupo chamado data, eu tenho gráficos, eu tenho um cara chamado data list, eu tenho grid view, tenho list view, tenho vários elementos também que permitem a utilização. Destes, eu vou escolher o grid view. Ok? Grid view. Nós temos agora dois elementos de lista e um grid view. O grid view permite criar uma tabela parecida com a listagem que nós fizemos lá no projeto P1. Tá? Ele vai ter uma lista dos registros. Ele também permite a implementação de botão para incluir, para alterar, para excluir, para paginar, para ordenar. Então ele é uma ferramenta bem útil. Tá? Todas essas ferramentas aqui eu posso configurar. Tá? Ó, propriedades, eu consigo configurar CSS, cor de fonte, cor de linha. Eu posso, por exemplo, aplicar aqui as fontes e as classes do próprio Bootstrap, por exemplo. Ele já vai seguir ali o formato das tabelas ali do Bootstrap. Tá? Ok. Hoje nós não vamos criar um botão. Vamos utilizar o próprio método PageLoad para carregar essas tabelas. Então, aqui no Solution Explorer, eu vou acessar o aspx.cs dessa página, que é este cara aqui, ó. Certo? Onde tem o nosso código. Eu vou utilizar um método que já existe. É o método PageLoad. O método PageLoad, pessoal, ele é utilizado em todo momento que ocorre um evento na tela. PageLoad, como o próprio nome diz, tem o objetivo de carregar a tela. Então, se eu tiver uma tela que tem diversos elementos e eu quero trazer os dados de um banco de dados para carregar esses elementos, por exemplo, aquele grid, a caixa de seleção, eu vou utilizar o método PageLoad para fazer isso. Tá? Antes disso, vamos adicionar aqui a biblioteca do MySQL. E eu vou utilizar uma outra biblioteca, que é uma biblioteca nativa, que é system.data. Tá? Legal? Eu vou também pegar aquela string de conexão que nós usamos na outra aula. Deixa eu copiar a string de conexão. Aqui rapidinho.
Vamos utilizar essa string de conexão. Tá? Eu vou criar um método à parte do pageLoad, porém o pageLoad vai chamar essa função. Então aqui. Private void, porque não vai retornar nada. Esta função, esse método, vai ser chamado aqui pelo pageLoad, por exemplo. Não estou associando a botão, tá? O próprio pageLoad vai fazer a carga do objeto. Do objeto não, do método. Então vamos lá, pessoal. Eu vou criar um objeto novo chamado dataset. O que é o dataset, pessoal? Tradução ao pé da letra, conjunto de dados. O dataset ele vai armazenar estruturas de dados de diversas fontes diferentes em memória. Por que isso? Em um sistema não muito raro, eu tenho diversas fontes de dados. Tenho um banco de dados principal, posso ter uma importação de uma planilha, posso ter um arquivo de texto, posso conectar com outro banco de dados de um legado. Então eu tenho fonte de dados diversos. Uma forma de cruzar esses dados, de cruzar as informações entre essas diferentes bases de dados, é converter esses dados, essas consultas, para o formato ADONET e armazenar nesse dataset. Então, por exemplo, posso fazer uma consulta numa SQL, posso fazer uma consulta numa planilha, posso fazer uma consulta em um outro banco de dados. Junto, crio tabelas virtuais dentro desse dataset e eu consigo cruzar informação de diversas fontes diferentes. Esse é o objetivo. Tá? Para trabalhar com o bind, eu preciso que esses dados estejam armazenados dentro desse dataset. Tá? Então vamos lá. É anterior, na verdade. É anterior. O problema, assim, o Entity, na verdade, ele funciona com mais dados da Microsoft, né? Tem os drivers nativos, né? Mas o Entity é mais novo que o dataset, tá? É mais direta, né? Isso. Ele pode até criar uma tabela nova, uma estrutura nova. Sim. Aqui eu vou abrir a conexão, tá, pessoal? Vou criar o comando SQL. Nem precisa usar string format, porque eu não vou colocar filtro nenhum. Vou fazer assim, select asterisco from cliente order by nome. Deixa eu só verificar se essa tabela... Isso mesmo. Tá? Ao invés de criar o gerenciador de comando, pessoal, eu vou criar um outro objeto. É um adaptador. O que faz esse adaptador? Ele vai converter do formato MySQL para o formato ADONET.
ele vai converter, porque assim, eu tenho fontes de dados de diversos tipos. Cada banco de dados tem uma formatação específica e tem um tipo de dado específico. Então, tem certas coisas que não são compatíveis diretamente. Tá? Por exemplo, no MySQL tem um campo chamado BigInt. Eu não tenho esse campo BigInt, por exemplo, no Oracle. Não lembro de ter. Tem um outro tipo que é parecido, mas não é o mesmo tipo. Então, ele precisa converter para um formato em comum para eu conseguir ter essas múltiplas tabelas virtuais dentro do dataset. Tá? Então, para isso, eu vou escolher um outro objeto chamado DataAdapter. Eu vou dar o nome de conversor. Então, aqui eu vou passar o comando SQL e a conexão. Eu vou agora executar o comando e preencher o dataset com um novo data table. Então, por exemplo, conversor ponto fill de preencher. Vou passar aqui o dataset, onde vai ser armazenado. E eu posso aqui dar um nome, um apelido para essa tabela. Por exemplo, todos clientes. O que eu fiz nesse momento? Eu executei esse comando select no banco de dados, coletei os dados, criei essa tabela virtual dentro do dataset, tá? Com este apelido aqui, ó, todos clientes. Um dataset eu posso criar uma tabela em tempo de execução. Então, ao invés de criar, por exemplo, uma matriz ou uma coleção, eu posso criar dentro desse dataset e armazenar os valores. Tá? E começar a cruzar esses dados, fazer filtros e começar a extrair dados desse dataset. Tá? Legal. Preenchi. Posso fechar a conexão. Tá? Mas, professor, você não alimentou nada, você não fez nada ainda. Sim, os meus dados estão em memória no dataset. Então, eu vou utilizar o dataset como a minha fonte de dados. Tá? E minha fonte de dados vai alimentar aqueles elementos de tela. Então, por exemplo, grid view1 ponto data source. Vou passar aqui, ó, ds, que é o dataset, e eu vou informar qual tabela será a fonte de dados desse meu grid view1. Para efetivamente imprimir na tela, eu vou fazer assim, grid view1 data bind. Eu criei o objeto aqui, né? Eu puxei ele. Aí, por padrão, ele tem esse nome. Eu não mudei o nome dele, ó. Aqui, ó. Tá? Vamos executar. Vamos testar com grid view, depois fazemos para os outros, tá? Olha ali. Pegou a consulta do banco. Ele automaticamente criou aqui uma coluna para cada coluna que ele tinha lá na consulta SQL. Eu já havia ordenado por nome, então ele já me trouxe ordenado. Né? Então ele montou sozinho, por exemplo, a lista. Eu consigo criar botões,
Eu consigo criar paginações, tá? Depois eu vou fazer um vídeo somente sobre Grid View para vocês. Tá? Vamos alimentar os outros objetos aqui. Vou dar um stop. Por exemplo, eu tenho o drop down list 1. Quem é a fonte de dados desse cara? Essa tabela, esse data table aqui. Só que no Grid View eu posso usar todas as colunas. Aqui eu preciso selecionar qual coluna eu quero. Então eu preciso fazer assim, ó, drop down list 1 ponto data text field. Qual é o campo que você quer seja o texto visível? Vamos ver lá no nosso banco. Eu quero que o e-mail apareça. Tá bom, então vamos colocar aqui, e-mail. Tá. Eu posso também falar qual que é o valor associado. Por exemplo, código. E aí sim eu faço bind. O que eu estou fazendo nesse caso? Eu estou selecionando os campos que serão apresentados para fazer o bind. Então, o campo de texto apresentado vai ser o e-mail e o valor associado vai ser o código. Eu tenho um outro cara lá, ó, checkbox list 1. Data source é o mesmo. Posso falar que o texto associado vai ser o nome, neste caso. E eu posso fazer o bind desse cara. Eu posso até pegar esse dataset, jogar numa variável de seção e utilizar em várias telas. Tá? Lógico, se não for muitos dados, tá, pessoal? Com muitos dados, você acaba pesando a memória do servidor de aplicação. Mas se for já dados processados, alguma informação que você utiliza em vários lugares, você não precisa ficar consultando o banco toda hora. Você pode usar desse dataset, pode modificar as informações do dataset e trocando entre as páginas, por exemplo. Tá? É possível inserir registros, alterar registros. O conceito de data bind também funciona quando eu converto um registro do banco de dados para uma classe, por exemplo, para um objeto que contém esses dados. Tá? Se eu tiver uma classe minha, uma classe, por exemplo, chamada cliente, que tenha todos os atributos, e tem uma coleção, uma lista, um array list, por exemplo, desses objetos, eu também consigo fazer o bind. Aí não necessariamente precisa do dataset. Tá? Vamos executar. Olha aqui. Carregou a caixa de seleção com e-mail. E aqui o checkbox list foi carregado com os nomes, por exemplo. Tá? Então, eu consigo carregar elementos visuais, elementos de tela, através de consultas realizadas no banco de dados. Tá? Vai ser poucas informações que eu terei na tela que estarão fixas. Em sistemas web, quase tudo vem de banco de dados. Ou vem diretamente, que nem nós fizemos aqui, ou vem Ajax, que teremos uma aula futura, ou vem de um banco de dados NoSQL, mas é mais ou menos o mesmo conceito. Tá bom? Dúvidas?